Rui Almeida impunha 3 regras inquebráveis na sua quinta luxuosa na região do Douro. A primeira, e mais sagrada, era que nenhuma criança deveria jamais pisar na sua propriedade. A segunda, que os empregados deveriam ser presenças fantasmagóricas, invisíveis e silenciosas, executando as suas tarefas com uma eficiência que beirava o mecânico. A terceira, e talvez a mais crucial para a sua sanidade, era que absolutamente nada deveria perturbar a sua rotina perfeita e imutável. Aos 42 anos, o empresário do ramo imobiliário havia erguido não apenas um império de betão e vidro, mas também uma vida meticulosamente organizada, um castelo de hábitos onde cada objeto possuía um lugar predestinado e cada segundo do seu dia, um propósito inquestionável. Era uma quinta-feira de março, fustigada por uma chuva torrencial que transformava a paisagem do Douro numa pintura à aguarela de verdes e cinzentos, quando a sua regra mais fundamental foi violada pela primeira vez. Rui encontrava-se no seu escritório privado, um santuário de mogno e cor com vista para as vinhas que desciam em socalcos até ao rio, a revisar os contratos de um novo empreendimento ambicioso na vasta região do Alentejo. O som da chuva contra as vidraças era a sua banda sonora habitual, um ruído branco que o ajudava a concentrar-se. Contudo, um som novo, agudo e dissonante, cortou a monotonia, o eco inconfundível de passinhos pequenos e rápidos no mármore polido do hall de entrada. O som era tão alienígena naquele ambiente que, por um instante, Rui pensou tê-lo imaginado. Mas repetiu-se. A sua cabeça ergueu-se bruscamente, a caneta de tinta permanente a pairar sobre o papel. Uma fúria fria e controlada apoderou-se dele. Desceu a escadaria de pedra maciça com passos firmes e pesados, o som das suas solas a ecoar como marteladas, preparado para demitir sumariamente qualquer funcionário que tivesse tido a audácia de desrespeitar a sua ordem mais explícita. O que encontrou no centro do vasto hall, no entanto, deixou momentaneamente desprovido de palavras e de ação. Uma menina, de talvez 7 anos, estava ali parada, encharcada da cabeça aos pés. A água escorria do seu vestido rosa desbotado e dos seus ténis com buracos evidentes, formando uma pequena poça no chão imaculado. Os seus cabelos castanhos, longos e lisos, estavam colados ao rosto pálido, e os seus olhos, grandes e de um castanho escuro e profundo, observavam tudo ao redor com uma mistura desconcertante de espanto, curiosidade e uma ausência total de medo. Nas suas mãos pequenas, segurava uma mochila escolar gasta e um guarda-chuva quebrado, cujas varetas metálicas se projetavam em ângulos bizarros. "O que estás a fazer aqui?" perguntou Rui, a sua voz a sair mais áspera e fria do que pretendia, mantendo uma distância segura como se a criança fosse uma fonte de contaminação. A menina não pareceu minimamente intimidada. Pelo contrário, um sorriso rasgou o seu rosto molhado, e ela respondeu com uma voz surpreendentemente clara e firme: "Estou à espera da minha mãe." "Ela trabalha aqui." "A sua mãe?" Rui franziu o sobrolho. "A sua mãe é a Dona Sandra. Ela faz a limpeza da casa." Rui conhecia Sandra Costa há 3 anos. Era uma mulher na casa dos 40, discreta e eficiente, que cumpria o seu trabalho sem nunca causar a menor perturbação. Jamais, em tempo algum, havia mencionado ter uma filha, e muito menos ousara trazer uma criança para a propriedade. "Onde está a tua mãe agora?" "Está a limpar lá em cima. Disse para eu esperar aqui quietinha e não mexer em nada." A menina voltou a olhar ao redor, a sua admiração a sobrepor-se à sua situação precária. "A sua casa é muito bonita. Parece um palácio." Rui ignorou o comentário. "E por que não estás na escola?" "A escola inundou por causa da chuva. Mandaram toda a gente para casa, mas a minha mãe já estava a caminho daqui para trabalhar." Rui sentiu uma onda de irritação a subir-lhe pela espinha. Aquela situação era precisamente o tipo de complicação, de causa imprevisível, que ele havia passado décadas a estruturar a sua vida para evitar. Crianças eram a antítese do seu mundo, imprevisíveis, barulhentas, desarrumadas e caóticas. Eram tudo o que ele desprezava. "Fica aí parada e não toques em absolutamente nada", ordenou secamente, antes de virar costas e subir as escadas, determinado a encontrar Sandra. Encontrou-a na biblioteca, a limpar os vidros altos com uma concentração total, alheia à tempestade que se abatia lá fora e à pequena tempestade que acabara de entrar na casa. Quando Sandra o viu aproximar-se, o seu corpo retesou-se e ficou visivelmente nervosa. "Senhor Rui, aconteceu alguma coisa?" "Há uma criança no meu hall de entrada", disse ele, sem rodeios. O rosto de Sandra empalideceu instantaneamente, perdendo toda a cor. "Oh, meu Deus! Senhor, peço-lhe 1000 desculpas. A escola da Bia fechou mais cedo por causa da inundação e eu não tinha absolutamente ninguém com quem a deixar. Prometo que não volta a acontecer. É a minha filha, a Beatriz. Ela tem 7 anos. Senhor, eu preciso muito deste emprego. Se o senhor me puder dar só mais 1 hora para terminar tudo, eu levo-a embora e garanto que nunca mais a trago."
Rui ergueu a mão, silenciando o fluxo desesperado de palavras de Sandra. Viu o pânico genuíno nos seus olhos, a forma como as suas mãos tremiam ligeiramente. Sandra era, de facto, uma excelente funcionária, pontual, meticulosa e eficiente. Despedi-la por causa de uma emergência imprevisível seria, logisticamente, um inconveniente ainda maior do que a presença da criança. Termine o seu trabalho, disse ele, por fim, a sua voz ainda tensa. Mas que isto não se repita. Obrigada, senhor. Muito, muito obrigada. Vou já falar com ela para ficar bem quietinha. Rui desceu as escadas com o sobrolho carregado. A última coisa de que precisava era de uma criança a perturbar a sua tarde de trabalho. Quando chegou ao hall, contudo, algo inesperado captou a sua atenção. A menina já não estava parada onde a deixara. Estava sentada no chão de mármore frio, com o seu material escolar espalhado organizadamente à sua volta, a escrever num caderno com uma concentração que Rui raramente via até nos seus executivos. As suas roupas molhadas tinham deixado uma auréola de umidade no chão, mas ela parecia completamente alheia a isso. O que estás a fazer? Beatriz levantou o olhar e sorriu novamente, um sorriso que parecia imune ao frio e à repreensão. Os trabalhos de casa. A professora mandou fazer uma composição sobre o lugar mais bonito que já visitamos. Posso escrever sobre a sua casa? A pergunta apanhou Rui de surpresa. Por que escreverias sobre a minha casa? Porque é o lugar mais bonito que eu já vi. Olhe só para estas escadas com este corrimão dourado, e para essa luz que entra pelos vitrais coloridos da porta. Parece um lugar de uma princesa de um conto de fadas. Rui olhou ao redor, forçando-se a ver a sua própria casa através dos olhos daquela criança. O que para ele era simplesmente um espaço luxuoso, funcional e, acima de tudo, controlado, para ela parecia um mundo de magia e encanto. Não devias estar a fazer os trabalhos no chão. É anti-higiênico. Não faz mal. Em casa, eu faço sempre os trabalhos na mesa da cozinha, mas às vezes, quando está muito cheia com as coisas do jantar, também faço no chão. A naturalidade com que ela falava da sua vida simples provocou algo estranho em Rui. Uma pontada de o quê? Desconforto. Curiosidade. Piedade. Ele não sabia nomear a sensação. Há uma mesa na sala de estar, disse ele, antes que pudesse conter-se, a sua própria voz a surpreendê-lo. Os olhos de Beatriz iluminaram-se. Posso mesmo usar. Desde que não desarrumes nada. Rui conduziu-a até à sala de estar, um ambiente imaculado com móveis de design italiano, tapetes persas e obras de arte contemporânea cuidadosamente dispostas nas paredes. Beatriz seguiu-o com passos cuidadosos, quase na ponta dos pés, como se pisasse em terreno sagrado. Nossa, que mesa tão linda! Exclamou ela ao ver a mesa de centro de vidro. É transparente como a água do rio. Ela acomodou-se no sofá de cor branca e organizou o seu material sobre a mesa com um cuidado extremo, alinhando os lápis e a borracha. Rui ficou parado por alguns instantes, a observá-la, um intruso na sua própria sala. Havia algo na seriedade com que ela tratava a sua tarefa escolar que o intrigava. Sobre o que mais vais escrever? Perguntou ele, sem compreender por que estava a prolongar aquela interação. Sobre como o senhor deve ser muito importante para ter uma casa assim. E sobre como a minha mãe deve ter muito orgulho em trabalhar num lugar tão especial. Porque seria especial para a tua mãe. Porque ela diz sempre que gosta de trabalhar aqui. Diz que o senhor é muito sério, mas que é justo, e que esta casa é o lugar mais limpo e organizado onde ela já trabalhou. Rui sentiu-se estranhamente tocado pelo comentário. Nunca tinha pensado no que os seus empregados achavam dele ou da sua casa. Para ele, eram apenas peças funcionais na sua máquina bem oleada. E tu, o que achas de estar aqui? Beatriz parou de escrever e olhou-o com uma atenção profunda, os seus olhos a perscrutarem o seu rosto. Acho que o senhor deve ser uma pessoa triste. A resposta foi tão direta, tão desarmante e inesperada, que Rui ficou sem reação. Por que dizes isso? Porque esta casa é muito, muito bonita, mas é muito silenciosa. As casas felizes têm mais barulho. Pelo menos é o que a minha mãe diz. Barulho não é só confusão. Pode ser música, risadas, conversas, barulho bom. Rui não soube o que responder. A observação da criança era assustadoramente precisa. Sentou-se na poltrona em frente ao sofá, a uma distância segura, e ficou a observá-la enquanto ela voltava a escrever a sua composição com uma dedicação total. Havia algo de hipnótico na forma como ela mordia a ponta da língua quando se concentrava, na maneira como a sua pequena mão escolhia cada palavra com cuidado. Posso perguntar uma coisa? Disse Beatriz passados alguns minutos de silêncio, apenas preenchido pelo som do lápis no papel e da chuva lá fora. O quê?
Por que é que o senhor não gosta de crianças? A pergunta atingiu-o como um soco. Quem te disse que eu não gosto de crianças? A minha mãe. Ela disse que o senhor prefere que não haja crianças aqui porque elas fazem muita bagunça. Mas eu não estou a fazer bagunça, pois não? Não, admitiu Rui, a sua voz um pouco mais suave. Não estás. Então talvez o senhor só não tenha gostado das outras crianças que conheceu. Eu sou diferente. Sou muito organizada. Olhe como o meu material está todo arrumadinho. De facto, Beatriz havia organizado os seus lápis de cor por ordem de tamanho e mantinha o seu caderno perfeitamente alinhado com a borda da mesa. Para uma criança de 7 anos, a sua arrumação era impressionante. Por que és tão organizada? A minha mãe ensinou-me. Ela diz que quando a gente cuida bem das nossas coisas, elas duram mais tempo. E nós não temos dinheiro para andar sempre a comprar coisas novas. A honestidade crua da criança sobre a sua situação financeira criou um silêncio desconfortável. Rui olhou para as suas roupas simples, para os ténis furados, para a mochila remendada com um penso de um personagem de desenhos animados. Pela primeira vez em muitos anos, deu-se conta do abismo colossal que separava o seu mundo do mundo dos seus empregados, pessoas como Sandra que viviam e trabalhavam na periferia da sua existência dourada. Posso ver os teus desenhos? Perguntou ele, indicando algumas folhas que Beatriz tinha tirado da mochila. Pode, sim. Ela animou-se imediatamente, o seu rosto a iluminar-se. Esta aqui é da minha família. Esta sou eu, esta é a minha mãe e este é o meu avô, que mora conosco. O desenho era simples, feito com lápis de cera gastos, mas havia um cuidado e um carinho evidentes em cada traço. As 3 figuras estavam de mãos dadas, sorrindo em frente a uma casa pequena com flores na janela. Vocês os 3 moram juntos? Sim. O meu avô está doente, então a minha mãe cuida dele. E eu ajudo também. Sei fazer chá, aquecer comida no micro-ondas e até lavar alguma louça. E o teu pai? O sorriso de Beatriz diminuiu um pouco, uma sombra a passar pelos seus olhos. Ele foi-se embora quando eu era muito pequenina. A minha mãe diz que alguns pais não sabem como ser pais de verdade. A naturalidade com que ela falava sobre assuntos tão pesados e complexos impressionou Rui. Não havia qualquer vestígio de autopiedade na sua voz, apenas a aceitação madura de uma criança que aprendera cedo demais sobre as dificuldades da vida. Nesse momento, Sandra apareceu na sala, o seu rosto ainda vincado pela preocupação. Beatriz, meu amor, vamos embora. Já terminei o trabalho. Já, mãe. Mas eu ainda não acabei a minha composição. Podes acabar em casa, filha. Beatriz começou a guardar o seu material com o mesmo cuidado com que o tinha disposto, mas Rui ouviu-se a dizer, ela pode terminar aqui. Não está a incomodar. Sandra olhou para ele, completamente surpreendida. Tem a certeza, senhor? Tenho. Rui hesitou por um segundo. Está a chover muito. Podem esperar que a chuva abrande. O alívio no rosto de Sandra foi tão evidente que era quase palpável. Obrigada, senhor Rui. É muita gentileza da sua parte. Enquanto Sandra voltava para terminar alguns detalhes na cozinha, Rui ficou na sala com Beatriz. A menina tinha voltado a escrever, mas agora falava em voz alta enquanto as palavras fluíam para o papel, como se estivesse a contar uma história a si mesma. E a casa do senhor Rui tem umas escadas que parecem subir até ao céu, e uma mesa transparente onde eu consigo ver os meus pés por baixo. Porque escreves a falar? Porque assim eu consigo ouvir se as palavras ficam bonitas. A minha mãe ensinou-me. Ela diz que as palavras têm música, e que a gente tem que ouvir a música para saber se estão certas. Por alguma razão, aquela observação simples tocou Rui profundamente. Há quanto tempo não prestava atenção à música das palavras? Há quanto tempo não ouvia nada para além do silêncio ensurdecedor da sua própria casa? Posso ler o que escreveste até agora? Beatriz assentiu, entusiasmada, e entregou-lhe o caderno. A caligrafia era esmerada para uma criança de 7 anos, e o texto, apesar da sua simplicidade, possuía uma sinceridade tocante. Hoje visitei o lugar mais bonito do mundo. É a quinta do senhor Rui, que é onde a minha mãe trabalha. A casa tem coisas douradas e brilhantes, como um palácio de uma princesa. Mas o mais bonito não são as coisas bonitas. É que o senhor Rui deixou-me fazer os meus trabalhos de casa aqui e foi gentil comigo, mesmo eu sendo uma criança. Acho que ele é uma pessoa boa que só se esqueceu de como sorrir. A última frase atingiu Rui como um soco no estômago. Esqueceu-se de como sorrir. Era assim que uma criança de 7 anos o via. Porque escreveste que eu me esqueci de como sorrir. Beatriz olhou com a sua seriedade habitual.
Porque o senhor tem cara de quem não sorri há muito, muito tempo. Como o meu avô, quando está com dores. Mas quando eu lhe conto uma anedota, ele esquece-se da dor por um bocadinho e sorri. E tu sabes anedotas? Sei. Quer ouvir uma? Antes que Rui pudesse responder, Beatriz já tinha começado. Porquê que a galinha atravessou a estrada? Porquê? Para chegar ao outro lado. Ela riu da sua própria anedota com um entusiasmo tão contagiante que Rui não conseguiu evitar que um pequeno sorriso se formasse nos seus lábios. Viu? O senhor sabe sorrir, exclamou Beatriz, batendo palmas. Ficou muito mais bonito agora. Rui deu-se conta de que tinha, de facto, sorrido. Quando fora a última vez que isso acontecera? Não um sorriso de cortesia nos negócios, mas um sorriso genuíno, espontâneo. Não se conseguia lembrar. Nesse momento, Sandra voltou à sala. A chuva abrandou um pouco, senhor. Acho que já podemos ir. Posso voltar amanhã para lhe mostrar a minha composição pronta? Perguntou Beatriz, os olhos cheios de esperança. Rui olhou para Sandra, que parecia mortificada. Filha, o senhor. Rui tem coisas importantes para fazer, mas, para sua própria surpresa, Rui ouviu-se a dizer, na verdade, eu gostaria de ver como ficou a composição. Nos dias seguintes, algo estranho e sem precedentes começou a acontecer na rotina meticulosa de Rui. Todas as tardes, por volta das 3 horas, dava por si à espera de ouvir os passinhos de Beatriz a ecoar pelo hall de entrada. Sandra tinha explicado, com algum embaraço, que a escola da menina ficava perto da quinta e, como o seu horário de trabalho coincidia com o final das aulas, seria mais prático ir buscar Beatriz e trazê-la para fazer os trabalhos de casa enquanto ela terminava a limpeza. O que começara como uma concessão única e temporária, motivada por uma tempestade, transformou-se numa nova e inesperada rotina. Beatriz chegava com a sua mochila remendada, cumprimentava Rui educadamente com um boa tarde, Sr. Rui, e instalava-se na mesa de vidro da sala de estar para fazer os seus deveres. E Rui, que antes passava as tardes entrincheirado no seu escritório, começou a encontrar desculpas para passar pela sala. Como foi a escola hoje? Perguntava ele, tentando soar casual. Hoje aprendemos sobre os planetas, respondia Beatriz com um entusiasmo contagiante. Sabia que Júpiter é tão grande que cabem mais de 1000 terras lá dentro. E sabia que no espaço não há som. Então, se alguém gritar, ninguém ouve. Não sabia, admitia Rui, genuinamente interessado. Estas conversas triviais foram se tornando o momento favorito do dia de Rui. Beatriz tinha uma forma única de ver o mundo, cheia de uma curiosidade e de um encantamento que ele pensava já não existirem. Através dela, começou a redescobrir coisas que havia esquecido há muito tempo. Um dia, encontrou Beatriz parada em frente ao piano de cauda que decorava um canto da sala de estar, a observá-lo com fascínio. Era um instrumento antigo, que pertencera à sua mãe e que não era tocado há mais de 20 anos. O senhor sabe tocar? Perguntou ela. Sabia. Há muito tempo. Por que parou? Rui pensou na resposta. A verdade era complexa, dolorosa. Porque a música é para ser partilhada. Não faz sentido tocar para uma casa vazia. Beatriz olhou com aquela seriedade peculiar das crianças, que por vezes encerra uma sabedoria imensa. Mas a sua casa não está vazia. Eu estou aqui. A observação simples, mas profunda, atingiu Rui de forma inesperada. Sem pensar muito, como se movido por um impulso há muito adormecido, levantou a tampa do piano e tocou algumas notas hesitantes. O som, rico e melancólico, ecoou pela sala, quebrando anos de um silêncio pesado. Nossa! Exclamou Beatriz, os seus olhos a brilhar. Toque mais. Rui tocou uma melodia simples, uma canção de embalar que a sua mãe lhe tocava, algo que ainda se lembrava da infância. Beatriz sentou-se ao seu lado, no banco do piano, a observar os seus dedos a moverem-se pelas teclas com admiração. Posso aprender? O seu rosto iluminou-se com a possibilidade, mas depois a sua expressão entristeceu-se. Mas acho que as aulas de piano devem ser muito caras. Quem disse que precisas de pagar? Respondeu Rui, novamente surpreendido pelas suas próprias palavras. A sério? O senhor ensinava-me. Rui assentiu, antes mesmo de ponderar as implicações daquela promessa. Nos dias que se seguiram, deu por si ensinar Beatriz a posicionar os dedos, a ler as primeiras notas numa pauta. Ela aprendia com uma velocidade impressionante e uma dedicação total que o cativavam. Por que é que não toca mais para as pessoas? Perguntou Beatriz um dia, depois de uma lição improvisada. Para que pessoas? Sei lá, para amigos, família. Rui percebeu que não saberia como responder. Quando fora a última vez que jantara com um amigo? Que recebera um familiar?
A sua vida social resumia-se a reuniões de negócios e eventos corporativos onde as interações eram superficiais e calculadas. Eu não tenho família, disse ele, simplesmente. Toda a gente tem família. Às vezes é pequena, às vezes é grande. Às vezes não são parentes de verdade, mas são as pessoas de quem a gente gosta e que gostam de nós. E quem faz parte da tua família? A minha mãe, o meu avô, a dona Marta, que é nossa vizinha e às vezes cuida de mim, e o senhor João da padaria, que me dá sempre um pastel de nata extra. Beatriz parou de contar nos dedos. E agora o senhor também. Eu. Claro. O senhor ensina-me piano, deixa-me fazer os trabalhos na sua mesa linda, pergunta-me sempre como foi o meu dia. Isso não são coisas que a família faz. Rui ficou sem palavras. Ninguém jamais o incluíra de forma tão espontânea e incondicional na sua vida, muito menos na sua família. A naturalidade com que Beatriz o fez deixou-o profundamente emocionado. Naquela noite, muito depois de Sandra e Beatriz terem ido embora, Rui ficou sentado ao piano, a tocar melodias que não tocava há anos. A casa já não lhe parecia silenciosa e vazia. Parecia estar à espera de algo. À espera de música, de risadas, de vida. Na semana seguinte, Sandra chegou ao trabalho visivelmente preocupada. Tentou disfarçar, mas Rui notou que os seus olhos estavam vermelhos e inchados. Aconteceu alguma coisa, Sandra? Não é nada, senhor. Só umas complicações em casa. Quando Beatriz chegou naquela tarde, também estava mais quieta do que o normal. Fez a sua lição sem o entusiasmo habitual e não pediu para tocar piano. Está tudo bem, Beatriz? Perguntou Rui, sentando-se ao seu lado no sofá. Beatriz hesitou antes de responder, a sua voz a sair num sussurro. O meu avô está no hospital. O que aconteceu? Ele ficou com muita falta de ar durante a noite. A minha mãe chamou a ambulância. As lágrimas começaram a escorrer silenciosamente pelo seu rosto. Os médicos disseram que ele precisa de uma cirurgia ao coração, uma cirurgia muito cara. A minha mãe está a tentar ver se o SNS pode fazer, mas há uma lista de espera muito grande e o avô está muito mal. Rui sentiu algo a contrair-se no seu peito, uma sensação de urgência e proteção. Quanto custa a cirurgia? 50.000 euros, disse Beatriz, com uma voz pequena. É muito dinheiro, não é? Mais dinheiro do que nós vamos ter na vida inteira. Para Rui, 50.000 euros era uma quantia significativa, mas longe de ser impeditiva. Para Sandra e Beatriz, era uma quantia inalcançável, uma montanha intransponível. A disparidade brutal entre os seus mundos atingiu-o com uma força violenta. Beatriz, ouve-me com atenção. O teu avô vai fazer a cirurgia. Como? Eu vou pagar. Os olhos de Beatriz arregalaram-se, cheios de incredulidade. A sério? A sério? A sério? Mas tem que ser o nosso segredo, por enquanto. Está bem? Eu vou falar com a tua mãe depois. Beatriz atirou-se aos seus braços, abraçando-o com toda a força que os seus bracinhos pequenos permitiam. Obrigada, obrigada, obrigada. O senhor é a pessoa mais boa do mundo. O abraço apertado e sincero da criança despertou algo em Rui que ele não sentia há décadas, uma sensação de propósito, de importância, que transcendia os negócios e o dinheiro. Pela primeira vez em muito tempo, as suas ações importavam verdadeiramente para alguém. Naquela tarde, ele chamou Sandra para uma conversa particular no seu escritório. Quando lhe explicou que gostaria de custear a cirurgia do pai dela, Sandra começou a chorar, abanando a cabeça. Senhor Rui, eu não posso aceitar isso. De maneira nenhuma. Por que não? É demasiado dinheiro. Como é que eu lhe vou pagar de volta? Quem disse que precisas de pagar de volta? Mas eu não posso aceitar caridade. Não é caridade, Sandra. É gratidão. A Beatriz mudou a minha vida nestas últimas semanas. Ensinou-me coisas que eu já me tinha esquecido. Esta é a minha forma de agradecer. Que coisas é que ela lhe ensinou? Perguntou Sandra, entre soluços. Rui pensou por um momento, olhando pela janela para as vinhas. Ensinou-me que uma casa vazia não é um lar. Ensinou-me que sorrir faz bem. E ensinou-me que família não tem a ver com sangue, tem a ver com cuidado e com amor. Sandra chorou ainda mais. Não sei como lhe agradecer. Cuidando bem da Beatriz. Continuando a criá-la para ser essa pessoa incrível que ela já é. A cirurgia do avô de Beatriz, o Sr. Manuel, foi um sucesso. Durante o período de recuperação no hospital, Rui deu por si a visitar o homem regularmente. Descobriu que o Sr. Manuel tinha sido mecânico a vida toda, que criara Sandra sozinho depois de a esposa ter morrido jovem,
e que tinha um conhecimento impressionante sobre motores antigos e um sentido de humor seco e inteligente. Por que é que o senhor está a fazer tudo isto por nós? Perguntou-lhe o Sr. Manuel um dia, a sua voz ainda fraca. Porque vocês me deram algo que eu não sabia que precisava. O quê? Uma família. Durante as semanas de recuperação, a rotina da quinta de Rui mudou completamente. Beatriz passava mais tempo lá, enquanto Sandra dividia o seu tempo entre o trabalho e o hospital. A sala de estar, antes um showroom de design, transformou-se num espaço vivo, com livros escolares, pautas de piano e desenhos colados no frigorífico da cozinha. Rui começou a sair mais cedo do trabalho para não perder as aulas de piano com Beatriz. Descobriu que ensinar era uma das atividades mais gratificantes que já experimentara. Ver o progresso dela, a sua dedicação, a sua alegria a cada nova melodia aprendida, era melhor do que fechar qualquer negócio milionário. Um mês depois da cirurgia, o Sr. Manuel recebeu alta. Rui insistiu em ir buscá-lo pessoalmente ao hospital. Quando chegaram à casa de aldeia na Beira Baixa onde Sandra e a sua família viviam, Rui ficou impressionado com a simplicidade do local. Era uma casa pequena, de pedra, muito bem cuidada, mas claramente humilde. Quer entrar para conhecer onde eu moro? Perguntou Beatriz. Rui aceitou. O contraste com a sua quinta era gritante, mas havia algo na casa de Sandra que a sua não tinha: calor humano. As paredes estavam decoradas com desenhos de Beatriz, fotografias antigas da família, e pequenas plantas em vasos de barro. É pequena, mas é nossa, disse Sandra, com um orgulho sereno. É perfeita, respondeu Rui, sinceramente. Durante o jantar simples que Sandra preparou, arroz, feijão, frango estofado e salada, Rui deu-se conta de que não se lembrava da última vez que se sentira tão bem-vindo e à vontade em algum lugar. A conversa fluía naturalmente. Beatriz contava sobre a escola, o Sr. Manuel falava sobre a sua recuperação, e Sandra partilhava pequenas histórias do dia-a-dia da aldeia. Posso fazer-lhe uma pergunta, senhor? Rui, disse o Sr. Manuel depois do jantar. Claro. Por que é que nunca se casou? Nunca formou família? Rui hesitou. Nunca encontrei a pessoa certa. E depois acho que me habituei à solidão. A solidão não é natural para o ser humano, observou o homem mais velho, com a sua sabedoria de vida. A gente precisa de gente. Verdade, concordou Rui, olhando para Beatriz que desenhava na mesa da cozinha. Estou a aprender isso agora. Naquela noite, a conduzir de volta para o Douro, Rui refletiu sobre como a sua vida tinha mudado em apenas 2 meses. A criança que ele considerara uma perturbação tornara-se a parte mais importante dos seus dias. A empregada que ele mal notava revelara-se uma mulher de uma força e dignidade admiráveis. E o homem doente, que ele nem sabia que existia, tornara-se um conselheiro sábio. Na manhã seguinte, Rui tomou uma decisão que surpreendeu até a si mesmo. Ligou para Sandra. Sandra, preciso de falar consigo sobre uma coisa importante. Claro, senhor. Aconteceu alguma coisa? Quero fazer-lhe uma proposta. Sei que o seu salário é modesto e que tem muitas despesas com o seu pai e com a Beatriz. Que tal se eu lhe aumentasse o salário? Senhor, o senhor já fez tanto por nós, ouça-me. Quero triplicar o seu salário. E quero que a Beatriz estude numa boa escola particular. Eu pago tudo. Houve um silêncio do outro lado da linha. Por que faria isso? Porque quero que a Beatriz tenha todas as oportunidades que merece. E porque, ele hesitou, procurando as palavras certas, porque quero que vocês façam parte da minha vida. Permanentemente. Não estou a perceber, senhor. Estou a dizer que quero que se mudem para cá. Para a quinta. Há quartos suficientes. A Beatriz poderia ter o seu próprio espaço, o seu próprio piano. Você continuaria a trabalhar, claro, mas a viver aqui como família. O silêncio prolongou-se. Sandra. Está aí. Estou é que não sei o que dizer. Diga que vai pensar. Precisa de conversar com o seu pai e com a Beatriz. Sim. Claro. Vou conversar. Naquela tarde, quando Beatriz chegou para a sua aula de piano, estava mais animada que o normal. A minha mãe contou-me a sua proposta, disse ela assim que se sentou ao piano. E o que achas? Acho que seria incrível. Podia tocar piano todos os dias. Teria um quarto só para mim. Estaria perto de si. Ela parou e olhou seriamente. Mas há uma condição. Qual? Se nós viermos morar aqui, o senhor promete que vai continuar a ser nossa família. Não só por um tempo, até se cansar. A pergunta, com a sua honestidade infantil e a sua profundidade adulta, atingiu Rui no âmago.
Ele estava preparado para um compromisso real, para sempre. Prometo, disse ele, e percebeu que nunca dissera nada com tanta certeza em toda a sua vida. E promete que a casa vai ficar menos silenciosa. Que vai ter música e risadas. Prometo. E promete que vai ensinar o meu avô a jogar xadrez. Ele sempre quis aprender. Rui riu, um som genuíno e caloroso. Prometo isso também. Beatriz sorriu, satisfeita, e começou a tocar uma música que tinham aprendido na semana anterior. As notas encheram a sala e ecoaram pelos corredores da casa, quebrando definitivamente o silêncio que havia dominado aquele espaço por tanto tempo. Uma semana depois, Rui supervisionava a mudança de Sandra, Beatriz e do Sr. Manuel para a sua casa. Ou melhor, para a casa deles. Porque agora era isso, uma casa partilhada, um lar de verdade. Beatriz escolheu o quarto ao lado da suíte principal, para ficar pertinho, como explicou. Sandra ficou com uma suíte no segundo andar e o Sr. Manuel com um quarto no rés do chão, por causa da mobilidade. Posso pendurar os meus desenhos na parede? Perguntou Beatriz, olhando para as paredes brancas e vazias do seu novo quarto. Claro. Na verdade, quero que pendures desenhos pela casa toda. Ela precisa de cor. E assim foi feito. Aos poucos, a quinta luxuosa de Rui transformou-se. Desenhos de Beatriz apareceram no frigorífico, nos corredores, até mesmo no seu escritório imaculado. A sala de estar ganhou almofadas coloridas que Beatriz escolhera. O jardim, antes apenas ornamental, ganhou uma pequena horta onde o Sr. Manuel plantava ervas aromáticas e onde Beatriz aprendia sobre as plantas. Os jantares tornaram-se eventos familiares. Sandra cozinhava pratos simples, mas feitos com amor. O Sr. Manuel contava histórias da sua juventude. Beatriz mostrava o que aprendera na escola, e Rui descobriu que as conversas à volta de uma mesa podiam ser mais enriquecedoras do que qualquer reunião de negócios. Como foi o teu dia, papá Rui? Perguntou Beatriz uma noite, com uma naturalidade desarmante, como se sempre o tivesse chamado assim. O papá Rui atingiu o coração de Rui como um relâmpago. Ninguém nunca o chamara de pai. A palavra carregava um peso e uma responsabilidade que o assustavam e o emocionavam ao mesmo tempo. Foi bom, filha, respondeu ele, testando como soava a palavra filha na sua boca. Soou perfeitamente natural. 3 meses depois da mudança, Rui estava no escritório quando a sua secretária anunciou uma visita inesperada. Senhor, está aqui uma técnica da Segurança Social que quer falar consigo. Rui franziu o sobrolho. Sobre o quê? Ela disse que é sobre a menor Beatriz Costa. Um frio percorreu a espinha de Rui. Mandou a mulher entrar imediatamente. Senhor Almeida, sou a doutora Patrícia Pires, da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Recebemos uma denúncia anónima de que há uma criança a morar irregularmente na sua residência. Irregularmente? A mãe dela trabalha e vive aqui. Sim, mas sem os devidos processos legais. A senhora Sandra Costa não tem a guarda legal da criança a viver na sua casa, e o senhor não tem nenhuma autorização para abrigar uma menor. Para todos os efeitos legais, esta é uma situação de acolhimento informal não regulamentado. Rui sentiu o mundo a desabar. Mas a Beatriz é filha da Sandra. Sabemos disso, mas existem protocolos. Precisamos de verificar as condições de habitação, fazer uma avaliação psicológica da criança, averiguar se não há qualquer tipo de exploração de trabalho infantil, exploração. A criança está a estudar numa das melhores escolas particulares de Lisboa. Senhor, compreendo a sua indignação, mas temos de seguir a lei. E a lei diz que preciso de levar a criança hoje para uma avaliação. Levá-la para onde? Para um centro de acolhimento temporário, enquanto processamos a situação. Rui levantou-se bruscamente. Isso é absurdo. A Beatriz está perfeitamente bem cuidada e feliz. Tenho a certeza de que sim, mas infelizmente não posso abrir exceções. Onde está a criança agora? Na escola. Vou precisar que o senhor me acompanhe para a irmos buscar. Durante o trajeto até à escola, Rui ligou para o melhor advogado que conhecia. O Dr. Paulo Silva era especialista em direito de família. Paulo, preciso de ti urgentemente. É sobre a custódia de uma criança. Tu tens um filho, Rui. É complicado. Explico-te quando chegares. Quanto tempo leva para regularizar uma adoção? Depende das circunstâncias. Por que pressa? Porque a CPCJ está a ir levar a criança neste preciso momento. Quando chegaram à escola, Rui dirigiu-se diretamente à sala de Beatriz. A menina estava no recreio a brincar com uma colega. Quando o viu, os seus olhos iluminaram-se. Papá Rui. Que surpresa boa!
A técnica da CPCJ observou a interação com atenção. Era óbvio que havia um vínculo forte e genuíno entre eles. Beatriz, esta é a doutora Patrícia. Ela precisa de conversar contigo. Olá, doutora. É amiga do papá Rui. Beatriz, preciso de te explicar uma coisa, disse a técnica, com uma voz gentil. Vais ter de vir comigo hoje para fazermos alguns exames e responderes a algumas perguntas. Que tipo de perguntas? Sobre como estás a viver, se estás feliz, se estão a cuidar bem de ti. Mas eu já sei as respostas. Estou muito feliz e toda a gente cuida muito bem de mim. Eu sei disso, querida, mas mesmo assim preciso de verificar. É o meu trabalho. O rosto de Beatriz começou a ficar preocupado. O papá Rui vai comigo. Não, querida. Vais ficar num lugar especial por alguns dias, enquanto resolvemos tudo. Que lugar especial? Rui ajoelhou-se à altura de Beatriz. Ouve bem, filha. Vai correr tudo bem, está bem. Eu vou resolver isto o mais rápido possível. Eu fiz alguma coisa de errado. Não, meu amor, não fizeste nada de errado. É só burocracia de adultos. Mas eu não quero ir para lugar nenhum. Quero ir para casa, tocar piano, ajudar o avô Manuel na horta. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Beatriz. Rui sentiu como se alguém estivesse a arrancar-lhe o coração do peito. Vai ser só por alguns dias. E eu vou visitar-te todos os dias, prometo. Quando a técnica levou Beatriz embora, Rui ficou parado no pátio da escola, a sentir-se completamente perdido e impotente. Em poucos meses, aquela criança tornara-se o centro da sua vida, e agora ela estava a ser levada por causa de protocolos e leis. Chegou a casa para dar a notícia devastadora a Sandra e ao Sr. Manuel. Sandra desabou em lágrimas. A culpa é minha, soluçava. Devia ter tratado de tudo antes, devia ter previsto isto. A culpa não é de ninguém, disse Rui, com uma firmeza que não sentia. Vamos resolver isto. Como? Vou adotar a Beatriz. Oficialmente. Sandra parou de chorar e olhou, surpreendida. O quê? Vou pedir a guarda legal dela. Assim, ninguém mais poderá tirá-la de nós. Mas, Rui, isso é uma responsabilidade enorme para sempre. Sandra, achas que eu não pensei nisso? Nos últimos meses, a Beatriz tornou-se a coisa mais importante da minha vida. Não consigo imaginar um futuro sem ela. E tu és a mãe dela, serás sempre. Mas, legalmente, se eu tiver a guarda, vocês estarão protegidas. O Sr. Manuel, que se mantivera calado, finalmente falou: tens a certeza, meu filho? Criar uma criança muda tudo na vida de uma pessoa. Avô Manuel, a minha vida já mudou. Completamente. E para melhor. A Beatriz ensinou-me que o dinheiro não é nada sem família, que o sucesso não é nada sem amor. O Dr. Paulo Silva chegou 2 horas depois com uma pasta cheia de documentos. Rui, preciso de ser direto contigo. O processo de adoção em Portugal é longo e burocrático. Pode levar mais de um ano. Um ano. Ou mais. Há avaliações psicológicas, visitas sociais, cursos obrigatórios. E, entretanto, a Beatriz fica no centro de acolhimento. Não necessariamente. Posso pedir uma guarda provisória, mas vais ter de provar que tens condições emocionais e financeiras para cuidar de uma criança. As condições financeiras, obviamente, tenho. As emocionais, vou precisar de relatórios psicológicos, referências pessoais e a situação vai ser mais complicada porque és solteiro. Os juízes tendem a favorecer casais para a adoção. Homens solteiros que querem adotar enfrentam mais obstáculos. Rui sentiu um desespero crescente. Mas há precedentes. Mas são raros. E, neste caso específico, vão questionar, porque é que um milionário de 42 anos, sem qualquer histórico com crianças, de repente, quer adotar a filha da sua empregada. E qual é a resposta? A verdade. Que te apaixonaste por esta criança e por esta família. Nos dias seguintes, Rui dedicou-se integralmente ao processo legal. Contratou os melhores advogados, fez todas as avaliações psicológicas, reuniu referências pessoais, mas, acima de tudo, visitava Beatriz no centro de acolhimento todos os dias. O centro era bem administrado, com funcionários carinhosos, mas era óbvio que Beatriz estava triste. Tinha emagrecido um pouco e perdido o brilho nos olhos. Quando posso voltar para casa, papá Rui? Em breve, filha. Estou a tratar de tudo.
Tenho saudades do piano, e da horta do avô Manuel, e da comida da minha mãe. Eles também têm muitas saudades tuas. A tua mãe chora todos os dias. Por que é tão difícil? Eu estava tão feliz lá, às vezes, as leis não acompanham o coração, filha. Mas vamos dar um jeito. Uma tarde, Beatriz fez uma pergunta que partiu o coração de Rui. Papá Rui, e se desistires de mim? E se for muito difícil e decidires que não vale a pena? Rui ajoelhou-se à sua frente e segurou-lhe as mãos pequenas. Ouve bem, Beatriz. Há algumas coisas na vida que valem qualquer esforço, qualquer dificuldade, qualquer sacrifício. Tu és uma dessas coisas. Eu vou lutar por ti até ao fim, não importa quanto tempo demore. Prometes? Prometo. E sabes porquê? Porque tu me ensinaste que a família não é sobre sangue ou papéis. É sobre amor. E eu amo-te como se fosses minha filha desde sempre. 2 semanas depois, o Dr. Paulo chegou com notícias agridoces. A guarda provisória foi negada. Rui sentiu o chão a desaparecer. Porquê? O juiz achou precipitado. Quer mais provas de que a tua mudança é genuína, de que não é um capricho passageiro de um homem rico. E agora? Agora preparamos um caso mais sólido. Vou sugerir algo pouco convencional, que te submetas a um período de avaliação de 3 meses. Durante esse tempo, a Beatriz fica numa família de acolhimento temporário, e tu serás avaliado por técnicos sociais. Família de acolhimento. Sim. Mas podes continuar a visitá-la. Se, no final dos 3 meses, as avaliações forem positivas, o juiz deverá conceder-te a guarda. Rui não gostou da ideia, mas era melhor do que o centro. E onde ficaria ela? Encontrei uma família nas Avenidas Novas, em Lisboa. Boas referências, experiência com acolhimento temporário. Quando Rui contou a Beatriz sobre o novo arranjo, ela ficou em silêncio por um longo tempo. Pelo menos vou poder ver-te todos os dias. E a minha mãe e o meu avô também. E o piano? A família também tem um piano. Beatriz assentiu, resignada. Está bem. Se é para ficarmos juntos no final, vale a pena. A família Ferreira era, de facto, acolhedora. Carla e Rui Ferreira tinham 2 filhos adolescentes e uma casa confortável. Receberam Beatriz com carinho e compreenderam a situação delicada. Ela pode visitar-vos quando quiser, disse Carla. Percebemos que vocês são uma família, só estão à espera dos papéis oficiais. Durante os 3 meses seguintes, Rui passou por todas as avaliações imagináveis, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos. Teve de fazer um curso sobre parentalidade responsável, aprender sobre desenvolvimento infantil, submeter-se a entrevistas detalhadas sobre a sua vida. O mais difícil foi convencer os avaliadores de que a sua mudança era genuína. Como provar que não era um capricho? A resposta veio na forma de Beatriz. Durante uma das avaliações familiares, a psicóloga pediu a Beatriz para descrever a sua relação com Rui. O papá Rui é a pessoa que me ensinou que os sonhos se podem tornar realidade, disse Beatriz com a sua seriedade de criança. Antes dele, eu sonhava em ter um piano, e agora eu sei tocar. Antes dele, eu sonhava em ter um quarto só para mim, e agora eu tenho. Mas o mais importante é que, antes dele, eu sonhava em ter um pai, e agora eu tenho o melhor pai do mundo. E como sabes que ele te ama de verdade? Porque ele mudou por minha causa. Antes, a casa dele era muito silenciosa e triste. Agora, tem música e risadas. Ele ensinou-me que, quando gostamos muito de alguém, nos tornamos pessoas melhores por causa dessa pessoa. A psicóloga ficou visivelmente emocionada. E se os papéis não saírem? E se não puderem ficar juntos? Mas vão sair, disse Beatriz, com uma confiança total. Porque nós já somos uma família. Os papéis são só para tornar oficial. 3 meses e 2 semanas depois da primeira audiência, Rui estava novamente no tribunal. O Dr. Paulo reunira um dossiê impressionante, relatórios psicológicos positivos, referências de professores de Beatriz, depoimentos de funcionários sobre a mudança de comportamento de Rui. Quando o juiz chamou o caso, Rui sentiu o coração a acelerar. Dr. Silva, o seu cliente está ciente de que a adoção é um compromisso irreversível? Perguntou o juiz. Sim, meritíssimo. Está preparado para assumir não apenas a responsabilidade financeira, mas também a emocional, de criar uma criança. Mais do que preparado, meritíssimo. O meu cliente descobriu a sua verdadeira vocação como pai. Sr. Almeida, o juiz dirigiu-se diretamente a Rui. Porque quer adotar a Beatriz. Rui levantou-se.
Meritíssimo, durante 42 anos eu achei que tinha tudo: sucesso, dinheiro, uma carreira brilhante. Mas estava completamente vazio por dentro. A Beatriz ensinou-me que nada disso significa alguma coisa sem amor, sem família. Ela não só mudou a minha vida, ela deu-me uma vida. Está preparado para os desafios? Para as noites sem dormir quando ela estiver doente, para as preocupações da adolescência, para ser pai nos dias bons e nos dias maus. Meritíssimo, eu já passei pelos piores 3 meses da minha vida longe dela. Se isso não me preparou para qualquer desafio, nada me preparará. O juiz sorriu ligeiramente. Onde está a criança? Aqui, meritíssimo, disse o doutor. Paulo. Beatriz entrou no tribunal, vestindo um vestido azul que Rui lhe comprara para a ocasião. Beatriz, compreendes o que está a acontecer aqui? Perguntou o juiz. Sim, senhor juiz. O papá Rui quer adotar-me oficialmente. E tu queres isso? Mais do que tudo no mundo. Por quê? Porque ele já é meu pai no coração há muito tempo. Agora só queremos que seja no papel também. E a tua mãe biológica? Compreendes que ela continuará a ser tua mãe, mas que o senhor Rui passará a ser o teu pai legal? Compreendo. A minha mãe explicou-me. Ela disse que agora vou ter sorte, porque vou ter 2 pais, ela, que me teve na barriga, e o papá Rui, que me escolheu no coração. O juiz olhou para Sandra, que estava sentada na primeira fila, com lágrimas nos olhos. Senhora Costa, a senhora concorda com esta adoção? Concordo, meritíssimo. Não consigo imaginar pessoa melhor para ser pai da minha filha. O juiz passou alguns minutos a rever os documentos. O silêncio no tribunal era absoluto. Finalmente, levantou o olhar. Após rever todos os relatórios, ouvir todos os depoimentos e observar a dinâmica familiar, concedo a adoção de Beatriz Costa pelo Sr. Rui Almeida. A partir de hoje, ela será legalmente Beatriz Costa Almeida. O tribunal explodiu em aplausos. Beatriz correu em direção a Rui, que a pegou ao colo e a rodou no ar. Sandra chorava abertamente. O Sr. Manuel, que conseguira ir ao tribunal, aplaudia com lágrimas nos olhos. Papá, agora é oficial, gritou Beatriz. Agora é oficial, minha filha. 6 meses depois, a vida na Quinta do Douro tinha encontrado o seu ritmo perfeito. Beatriz estudava numa das melhores escolas de Lisboa, mas continuava a ser a menina simples e carinhosa de sempre. As suas manhãs começavam com o pequeno almoço em família, seguido de uns minutos ao piano antes da escola, e os fins de semana eram passados a ajudar o avô Manuel na horta. Rui reduzira drasticamente as suas horas de trabalho, delegando a maior parte da gestão da empresa para se focar no que realmente importava, ser pai. Descobriu que acompanhar o desenvolvimento de Beatriz era mais gratificante do que qualquer negócio milionário. Uma tarde, enquanto Beatriz praticava piano, o seu telefone tocou. Era um cliente importante, a oferecer-lhe um negócio que poderia duplicar a sua fortuna, mas que exigiria viagens constantes e dedicação total. Obrigado pela oferta, disse Rui. Mas vou ter de recusar. Por quê? É uma oportunidade única. É que eu já tenho a minha oportunidade única. Chama-se família. Naquela noite, durante o jantar, Beatriz fez um anúncio. Amanhã há uma apresentação de piano na escola. Todos os pais estão convidados. Claro que vamos, disse Rui. Todos nós, acrescentou Sandra. No dia seguinte, Rui sentou-se no auditório da escola ao lado de Sandra e do Sr. Manuel. Quando Beatriz subiu ao palco e se sentou ao piano, Rui sentiu um orgulho que jamais experimentara. Ela tocou a Ode à Alegria, de Beethoven. Cada nota foi executada com perfeição e com amor. Quando terminou, o auditório explodiu em aplausos. Beatriz procurou Rui na plateia com os olhos e acenou. Ele acenou de volta, com lágrimas de orgulho nos olhos. Mais tarde, ao deitar Beatriz na cama, Rui perguntou-lhe: como te sentes a ser minha filha oficialmente? Como sempre me senti, respondeu Beatriz com um sorriso. Amada. E eu sinto-me realizado. Pela primeira vez na vida. Papá Rui. Sim, filha. Obrigada por me teres escolhido. Eu é que agradeço por me teres deixado escolher-te. Beatriz adormeceu com um sorriso no rosto. Rui ficou a observá-la, maravilhado com o milagre que acontecera na sua vida. Um ano antes, era um homem solitário e amargo. Hoje, era pai de uma menina incrível e parte de uma família amorosa. Descobrira que o verdadeiro sucesso não se mede em dinheiro, mas em amor. Ao sair do quarto, encontrou Sandra na cozinha. Sandra, posso perguntar-lhe uma coisa? Claro.
Arrepende-se de me ter deixado entrar na vossa vida. Sandra sorriu. Rui, você não entrou na nossa vida. Você sempre fez parte dela. Só demoramos a encontrar-nos. A Beatriz sempre sonhou com um pai. Eu sempre sonhei com uma vida melhor para ela. E você sempre sonhou com uma família, só não sabia. Estávamos à espera uns dos outros. Naquela noite, Rui sentou-se ao piano e tocou suavemente. A música encheu a casa, envolvendo cada quarto, cada pessoa. Pela primeira vez em 42 anos, Rui Almeida estava exatamente onde deveria estar. Em casa.